Boa noite, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que possamos fazer a sua vontade cada vez mais, que possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esta live, Senhor, por mais esse momento na sua presença. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, tem cuidado de nós com um cuidado todo especial. Vai estar com teus filhos que estão precisando de alguma bênção, Senhor, alguma cura, algum trabalho, algum descanso na sua mente, que o Senhor esteja dando a cada um tudo o que eles necessitam, Pai. Nós necessitamos do Senhor e dependemos unicamente do Senhor. Que o Senhor abençoe teu povo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje tem por título Meia-noite. O que significa isto, né? Meia-noite. Então, o que significa noite na Bíblia? Então, eu vou ler aqui João 9:4, que nos diz assim. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, o que significa noite neste contexto, né? Na Bíblia, em alguns textos da Bíblia. Então, o que esse texto noite nesse texto que representa, né? Muitas vezes eu e muitos, né, irmãos e pastores interpretaram esta noite como, né, quando a gente já está velho, não tem mais capacidade de sair evangelizando, ou então por algum problema de saúde, não é? A pessoa já não tem mais aquela força, aquela energia de sair pregando o evangelho. Mas será que é isso mesmo? Será que esta noite, nesse texto, representa isso? Será que é? Não, não é isso. Meus irmãos, tem pessoas que na sua morte, eles pregam mais do que na vida. Tem pessoas que depois que morreram, ganharam seus familiares. Tem pessoas que, estando prostrado, ele chamou mais pessoas para Deus do que quando estava vivo. Então, tem pessoas que na sua velhice ainda produz frutos. É isso que a Bíblia diz. Então, esse texto não está falando disso. É necessário fazermos as obras de Deus enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, a noite na Bíblia significa trevas, mas essas trevas não é da escuridão. Então, observação, esse texto ele nos fala duas coisas. Primeiro, dia, né? Façamos a obra do Senhor enquanto é dia. Então, o dia representa a luz, representa as coisas boas, representa eu andar distinguindo, não é? Me desviando das coisas ruins, não é? Então, quando eu estou na luz, eu não tenho perigo de cair, de topar, de tropeçar em alguma coisa. Então, a luz na Bíblia representa a palavra de Deus, representa o dia, representa a luz. Então,
aqui é necessário fazermos as obras de Deus enquanto é dia. Então, precisamos trabalhar na obra de Deus, precisamos levar a mensagem de Cristo enquanto é dia. Por quê? Porque vai chegar a noite. Vai chegar a noite. O mundo espiritual tem dia e tem noite. Aqui está falando do mundo espiritual. O dia no mundo espiritual é Jesus. Ele é a luz. Ele é a luz que alumia nas trevas. Quando a luz chega, as trevas desaparecem. Mas quando as trevas chegam, a luz desaparece. Então, o dia representa a palavra de Deus no mundo. Representa Jesus brilhando na vida das pessoas. Representa as pessoas ainda dando ouvido à palavra de Deus. Mas aí diz, façamos as obras de Deus enquanto é dia. Porque quando a noite chega, ninguém mais pode trabalhar. Então, a noite representa pecado. Pecado. A noite significa trevas, significa escuridão, significa que a pessoa não vai querer mais ouvir a palavra de Deus. Então, no mundo nós estamos vivendo, né, esta guerra espiritual. Satanás tentando tirar a luz da vida do homem, ou melhor, tentando tirar a palavra de Deus da vida da pessoa, tentando tirar a palavra de Deus do mundo, da sociedade, tentando levar o povo, as pessoas, a não quererem mais obedecer a Deus, não crerem mais em Deus. Então, quando o homem deixa de obedecer a palavra de Deus, ele está em trevas. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, essa passagem nos diz que a noite vai chegar. A noite vai chegar e a noite está chegando. Por quê? Porque está havendo a mudança, a inversão de valores financeiros, valores morais, valores de todos os tipos, sexuais, valores familiares, tudo está sendo mudado. Então, Satanás, ele está tentando tirar a luz, que é Jesus, do mundo. Então, e ele aos poucos está conseguindo. Por isso aqui essa passagem diz, para a gente fazer, né? Façamos as obras de Deus enquanto é luz. Por quê? Porque quando a noite chegar, ninguém vai poder mais fazer. Então, quando é que a noite chega? Quando é que a noite chega? Quando é que não podemos ou não poderemos mais fazer estas obras de Deus? Meus irmãos, preste atenção. Em 2 Timóteo, vou ler bem aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, nos diz quando é que isto vai acontecer. Isto já aconteceu, está acontecendo e vai aumentar. Então, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, vou ler alguns versículos, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis,
caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então, nós estamos vivendo essa época em que os valores estão sendo mudados. Os filhos não obedecem aos pais. Os pais não têm mais respeito pelos filhos. A família está mudando. Tudo está mudando. Significa a noite chegando. Essa noite não é a noite do sol, não é a noite da lua. Esta noite é a noite espiritual. É o homem mudando o caráter, que antes era parecido, era a imagem e semelhança de Deus, mas que está sendo mudado para a imagem e semelhança do maligno. As pessoas hoje estão, cada dia, ficando mais parecida com Satanás. O diabo ele foi desobediente desde o princípio, assim a Bíblia diz. Então, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. E quando é que não poderemos mais trabalhar? Quando é que não poderemos mais trabalhar? Então, o diabo, ele tenta mudar a mente da pessoa. Então, aquilo que era verdade, né? Que é verdade. O diabo está enganando as pessoas, está mudando a personalidade, está mudando o caráter, está mudando a mente, fazendo com que essas pessoas acreditem que o que Jesus falou é mentira. Assim como ele fez com Eva lá no jardim. Todos os frutos dessas árvores podemos comer? Vocês podem comer? Não, podemos não. A árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos. Porque no dia que comermos vamos morrer. O nosso pai disse isso. Mas aí o diabo vem com a mentira. É nada, vocês não vão morrer não. Vocês vão ficar igual o pai de vocês. Vocês vão ficar igual a Deus. Então ele jogou uma mentira. E aquela mentira, a mulher acreditou. Acreditou naquela mentira. E é assim que ele está fazendo. Ele está dizendo que Jesus não é Deus. Que Jesus era apenas um homem. Que Jesus não salva ninguém. Que a pessoa tem que viver a vida aqui na terra. Que nós temos que ir atrás dos prazeres carnais. Atrás dos prazeres sexuais. Que cada um tem que viver do jeito que quer. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, Deus nos ensina a matar a nossa carne, a dominar os nossos desejos carnais. Mas o diabo, ele diz o contrário. Você tem que ter mais de um namorado, mais de uma namorada. Você tem que usufruir dos prazeres deste mundo. Você tem que beber, usar droga, fazer isso e aquilo. Tudo que Deus ensina, o diabo ensina diferente. As pessoas que querem, já têm esta vontade, elas querem. Então elas vão seguindo isso. E vão levando muitas outras com ela. Assim como Eva fez com Adão, né? Eva primeiro caiu na onda do diabo, depois levou o marido. Então, estes valores estão sendo mudados na vida da pessoa. Deus, ele não muda as regras que ele dá para o homem, porque o que ele dá é o melhor para os seres humanos. É o melhor para nós. Se nós ultrapassarmos as regras que Deus nos dá, nós sofreremos, porque Deus, ele já botou aquilo ali, ele já fez aquelas regras, porque aquilo não é bom para nós, ele quem nos fez. Deus nos conhece.
Ele sabe o que é o melhor para nós. Mas nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele quer destruir o nosso espírito, a parte que nos leva à presença do Senhor, a parte que nos leva à comunhão com o Senhor. Mas para chegarmos a essa comunhão com o Senhor, precisamos matar os desejos da carne. Precisamos negar nós mesmos. Mas o diabo, ele sabe que quando nós negamos os nossos desejos da nossa carne, nós chegamos à presença do Pai. Nós sentimos a comunhão com o Pai, sentimos a presença do Pai. Nos enchemos da presença de Deus. Ficamos cheios do Espírito Santo e o diabo não quer isso. Então ele quer que a gente fique envolvido com as coisas deste mundo, com os prazeres da carne, para não chegarmos a ter comunhão com o nosso Pai. Então, quando Eva desobedeceu a Deus, perderam aquela comunhão. Aqui em João 8:42, Jesus nos diz realmente quem é Satanás. Nós já vimos várias vezes, mas vamos ler mais uma vez, que pode ter pessoas que ainda não ouviram nenhum vídeo meu, então vão ouvir. Então aqui, João 8:42, Jesus diz assim, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas de meu Pai. Mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo, ele quer enganar as pessoas. Porque, meus irmãos, Deus fez o homem de barro, mas Deus colocou um espírito dentro do homem. O barro não vai para o céu. Nosso corpo, para ir para o céu, ele tem que deixar de ser barro. Tem que haver uma transformação no nosso corpo terreno. Ele tem que se tornar um corpo espiritual. Mas para isso é necessário que nós neguemos a nós mesmos, que deixemos os nossos desejos. É por isso que o fruto do Espírito tem uma parte que se chama domínio próprio. Nós temos que dominar os nossos desejos. Nós temos que dizer não para os nossos desejos. E quanto mais nós resistimos a Satanás, obedecendo ao nosso Deus, mais perto de Deus nós estamos, mais a presença de Deus sentimos, e mais poder para dominar, para vencer o maligno teremos. Então vamos viver a palavra de Deus. Seja bem-vindo, Verlene, que o Senhor lhe abençoe. Então a palavra de Deus no ouvido destas pessoas será como cera seca nos ouvidos, causará fadiga, causará irritação nestas pessoas. A palavra de Deus no ouvido dessas pessoas será como se eles não suportarão. Então, quem não tem Jesus,
quem não quer obedecer a Jesus. Eles estão cada dia mais nas trevas. Então, as trevas, a noite, aqui representa pecado. Pecado. Então, quanto mais estão tirando Jesus do mundo, as trevas estão invadindo o mundo, porque o pecado está operando, o pecado está dominando. Satanás está conseguindo mudar a mente das pessoas, mudar o caráter das pessoas, mudar a personalidade. Muitos, a maioria, está se tornando imagem e semelhança de Satanás. Mas Deus, ele fez o homem imagem e semelhança dele. Mas o homem, quando o homem, ele pecou, ele desobedeceu à lei de Deus, então ele se tornou essa imagem e semelhança do maligno. Quando Jesus veio, aqueles que crê nele como Salvador, eles vão mudando novamente essa imagem deformada que o Satanás trouxe para o homem. Mas Jesus, ele quer dar uma imagem perfeita. Ele quer que voltemos à comunhão com o Pai. Então, nós não podemos estar nas trevas. Nós não podemos estar no pecado. Então, Satanás, ele quer que o homem esteja nas trevas. Mas nós não podemos, nós que já temos Jesus, não podemos dar lugar à palavra do diabo na nossa vida como Eva fez. Então, o tempo para quem quer pregar é agora. Então, não há mais tempo. Aqui em Mateus 24 nos diz o seguinte. Jesus nos diz o seguinte: sereis odiado de todas as nações. Vou ler bem aqui, bem direitinho, para vermos como o mundo está. Nós já sabemos como está, mas o que Jesus disse? Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, por causa do nome de Jesus, por causa de Jesus que é a luz, o mundo está odiando os filhos de Deus. Aqueles que não querem mudar o seu caráter, a sua personalidade, aqueles que não querem mudar a sua mente, não querem mudar a verdade de Cristo por mentira do diabo. Então nós estamos sendo odiados, nós estamos sendo perseguidos. Mas se quisermos ainda falar de Jesus, temos que aproveitar o tempo é agora, porque o mundo está ficando todo em trevas. Todo está ficando de noite. O tempo está se tornando noite. O tempo está se tornando escuridão. As pessoas estão mudando a sua maneira de pensar, de crer, de agir. Isto se chama noite. A noite está chegando. E elas não vão querer ouvir a palavra de Deus. Então, quando a noite chegar, é porque a mente da pessoa já foi mudada. Ela não vai querer ouvir a palavra de Deus. Então, não é porque eu estou doente e não posso pregar, não é isso. É porque as pessoas não vão querer mais ouvir. Por quê? Porque a mente foi mudada. Por isso, aquele verso, fazei as obras de Deus enquanto é dia. A noite vai chegar e ninguém mais vai poder trabalhar. Por quê? Porque os seres humanos estarão com a mente tão corrompida pelo pecado, que vão ter coceiras nos ouvidos. Os ouvidos serão como cera seca, faz um barulho estranho. Quando a cera dos ouvidos está seca, você sente irritação. Assim será a palavra de Deus na vida dessas pessoas. Elas não vão querer ouvir. Elas não vão querer ouvir.
a palavra de Deus. Chegou a noite, chegou a escuridão. Por mais que você fale, eles não vão querer ouvir. É isso que Jesus está dizendo aí nesse texto. Aqui em Gênesis 19, nos diz o seguinte, Gênesis 19, 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Então, Ló, ele morava na cidade de Sodoma, cidade que estava toda corrompida, toda em pecado. A noite chegou completamente naquele lugar. E os anjos de Deus foram lá para destruir aquela cidade. O mundo está próximo desta. Na verdade, o mundo já está sendo destruído. Mas vai piorar quando a igreja sair desse mundo. Então, Deus está vindo com juízo, como foi para Sodoma e Gomorra, não é? Então, ao anoitecer, os anjos chegaram ali em Sodoma e Gomorra. Ao anoitecer, lá em Israel, para ali, o dia não é contado como o nosso. Nós aqui, o nosso dia é contado 12 horas da noite, é que começa o novo dia, mas lá 6 horas da tarde começa o novo dia. Então, de 6 a 6 é 12 horas. De 6 a 6 da tarde é as outras 12 horas, então forma 24 horas. Nós aqui é de 12 a 12, que contamos 24 horas. Mas lá em Israel não é assim. Então, quando dá 6 horas da tarde, começa a contagem do novo dia. Então, aqui diz em Gênesis 19:1 que ao anoitecer, talvez já fosse 6 horas, os anjos foram a Sodoma. Ló estava na entrada da cidade. Ló estava sentado, tranquilo, descansando. Quer dizer, a destruição estava chegando para a cidade. Mas o profeta de Deus, ali naquela cidade, estava sentado, estava descansando, estava relaxado. Meus irmãos, quantos profetas estão descansados? Jesus, ele nos mandou ir por todo mundo. A noite está chegando no mundo. A meia-noite já está próxima. Então Deus diz, faça a obra de Deus enquanto é dia, enquanto as pessoas ainda querem ouvir a palavra. Esse dia aí é enquanto as pessoas ainda querem ouvir. É enquanto a mente não foi mudada completamente. Então precisamos pregar a palavra de Deus. Não é só pastor que prega, não. Somos todos nós, todos os filhos de Deus. Deus nos enviou, Deus nos mandou. Ide por todo mundo. Então, quando chegar a noite, é tempo do povo de Deus estar de joelho. Quando a noite chega, a noite representa Satanás com todo o poder das trevas, dominando a mente da pessoa. Então, para nós não mudarmos a nossa maneira de viver com Cristo, temos que estar de joelhos orando. Jesus, ele orava mais à noite. Jesus passava a noite orando, à noite jejuando. Jesus, ele não relaxava. Ló estava relaxado na porta da cidade, sentado. Muitas vezes nós estamos assim, sem preocupação nenhuma com as almas que estão morrendo. Então chegou o juízo para a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Ló estava sentado. Como você está? O juízo de Deus está chegando na terra. E como estamos nós, os filhos de Deus, relaxados
despreocupados nas nossas casas, usufruindo do bom e do melhor, sem nos preocuparmos com a nossa própria vida, sem estar de joelho no chão, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados, tendo comunhão com Ele, nos arrependendo e abandonando os pecados. Como está a nossa vida? Se estivermos como Ló, então a coisa não vai ser boa para nós. Então o tempo está chegando. O tempo do fim está chegando. Em Efésios 6, do 10 e 12, nos diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, nós precisamos estar vestido com a armadura de Deus. Nós precisamos estar vestido com a fé. Firme em Deus. O diabo está tentando tirar a fé dos cristãos com tantas coisas. É doença, é perseguição, é isso, é aquilo. Ele está tentando tirar a fé do cristão. Ele está tentando tirar a certeza da salvação do cristão. Ele está tentando tirar o desejo de pregar o evangelho. Ele está tentando tirar o desejo de estudar a Bíblia. Meus irmãos, preste atenção. Nós estamos nos últimos dias da igreja nesta terra. E Jesus nos mandou vigiar, orar, jejuar. Chegou o tempo de fazermos isto. Se você pode fazer isto, faça. Se você não pode jejuar, mas você pode orar. Pode vigiar. Pode se policiar. Você pode ver se você não está com algum pecado na sua vida. Peça perdão. Jesus está voltando. Então, é tempo de estarmos prontos para a guerra contra as trevas. As trevas sempre guerrearam com a igreja de Jesus. Só que agora esta guerra está mais forte. Esta guerra agora não é só na área espiritual. Esta guerra está vindo para a área física. Então devemos ter cuidado. Então em Mateus 4, do 1 ao 2, Jesus passou 40 dias e 40 noites de jejum e oração para poder enfrentar o maligno. Porque o maligno foi tentar ele e ele tinha que estar preparado. Nós precisamos desta preparação. Em Mateus 26, do 39 ao 40, deixa eu dar uma lidinha bem aqui, Mateus 36, diz o seguinte: Jesus, ele foi o nosso exemplo, ele é o nosso exemplo. Mateus 26, do 39, nos diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós dermos lugar à nossa carne, nós seremos derrotados.
Jesus estava ali matando a sua carne. Jesus estava dando lugar ao Espírito estar em comunhão com Deus. Nós devemos pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. A quem nós estamos alimentando mais? A nossa carne ou o nosso espírito? A nossa carne quer comer bem, quer dormir bem, quer passear, quer se divertir. A nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer ficar de joelhos, a nossa carne não quer abandonar os pecados, a nossa carne quer diversão. E é isso que o diabo oferece. Mas é isso que nós devemos dizer não. Nós devemos estar de joelho aos pés de Cristo. Devemos estar estudando a palavra de Deus. Devemos estar praticando a palavra de Deus. Devemos estar falando desta palavra para outras pessoas antes que seja noite, que elas não queiram mais ouvir. Muitos não querem mais ouvir. Eu saio por aí evangelizando, muitos não querem mais ouvir. Não, eu não quero ouvir. Então, a noite está chegando. Quando a noite chega, significa que o mundo espiritual do mal está com todo o poder das trevas e só vencerá aquele que está de joelhos no chão e o coração firme em Deus. Então, precisamos nos vestir com a armadura de Deus. Precisamos estar como Jesus em oração e jejum. Precisamos estar buscando o nosso Deus. Precisamos estar em comunhão com Deus. Precisamos estar nos enchendo da presença de Deus. E como isto acontece? Com oração e jejum e estudo da palavra. Com o abandono dos pecados. Pedindo Jesus que venha encher a nossa vida da presença dele. Então, não é tempo de pregar somente. Temos que estar nos revestindo do poder de Deus. Temos que estar nos revestindo do Espírito Santo. O juízo de Deus está chegando sobre a terra, como tinha chegado para Sodoma e Gomorra. Mas eles não perceberam, pois a mente de todas aquelas pessoas daquelas cidades já era completamente do maligno. Sodoma e Gomorra era do maligno, não tinha mais jeito. Então os anjos chegaram ali, mas eles não tinham mais jeito, eles não queriam. A noite chegou naquele lugar. Então, quando a pessoa já tem a sua mente totalmente dominada pelo diabo, não adianta mais pregar, não adianta mais você levar a palavra, ela não quer mais ouvir. Ela já está convencida pelo maligno, né? E não quer mais dar ouvido. Aqui em Gênesis 19, do 4 ao 5, nos diz o seguinte: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noite entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Preste atenção. Então, os homens, que eram os anjos, chegaram ao anoitecer, cedo da noite, talvez 6 horas, começando a noite. Mas aqui já estava tarde. Então, aqueles homens, né, eles queriam abusar. Homens, querendo abusar de homens. Preste atenção, o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Então, Sodoma estava totalmente nas trevas. Não adiantava mais. A cidade toda condenada. O mundo está entrando nestas trevas. A noite está chegando completamente à terra. A terra está ficando toda
completa de trevas, de pecado, de escuridão. Aqui, do 6 ao 8, nos diz o seguinte: saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e eu vos-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Então, Ló tentou negociar com os homens malignos daquela cidade. Meus irmãos, com Satanás não há negociação. Você não pode negociar com as trevas, principalmente a sua família. Ló estava negociando com aqueles homens, porque eles foram atrás dos anjos, eles queriam usar os anjos. Eles eram aquilo que nós já sabemos. Então, a escuridão naquela cidade, naquelas cidades, a noite chegou completamente. Eles não queriam saber de Deus. Então, o diabo já tinha mudado completamente a mente daquelas pessoas de Sodoma e Gomorra. E chegou para eles o quê? O juízo de Deus. Chegou para eles a destruição. Mas lá tinha um profeta. O profeta estava sentado, tranquilo, relaxado, na entrada da porta. Como é que você está? Deus lhe chamou para quê? Foi para ficar sentado ou foi para pregar o evangelho? Foi para você fazer nada no reino dele ou foi para você ser luz? Então, Jesus, ele nos mandou ser luz. Jesus nos chamou para fazer a obra dele enquanto é dia. Antes do diabo mudar completamente a mente das pessoas, antes do diabo fazer essa lavagem cerebral na vida das pessoas e as pessoas não quererem mais ouvir a palavra de Deus, terem ódio da palavra de Deus. Então, aqui em 2 Coríntios 6, 14, nos diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Deixa eu ver. A justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Sereis vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos exércitos. Então, Ló estava tentando negociar a sua família com aqueles homens iníquos. Eles não queriam. Satanás, meus irmãos, ele quer as coisas santas. Eles querem as coisas de Deus, ele quer a sua comunhão com Cristo. Ele quer tirar isso de você. Ele quer tirar seu desejo de falar de Jesus. Ele quer tirar sua comunhão com Deus e com os homens, com as pessoas. Satanás, ele quer nos tirar da presença de Deus, como tirou o primeiro casal. Então, Ló tenta negociar com Satanás as suas próprias filhas. O diabo quer aquilo que nós temos de melhor. Ele quer a nossa santidade. Ele quer a nossa comunhão com Deus. Ele quer tirar de nós o prazer de estar na presença de Deus, de falar de Cristo. Então, o que Ló tinha de melhor na sua casa? Não eram suas filhas. Era os 2 anjos. Era isso que o diabo queria. Era isso que aqueles homens malignos queriam. Eles queriam que Ló entregasse os 2 anjos. Se Ló fizesse isso, meus irmãos,
Ló estaria apostatando a sua fé. Ele estava dizendo, não quero mais Deus. Eu prefiro ficar em Sodoma tranquilo. Eu quero viver aqui tranquilo. Muitas pessoas estão apostatando a sua fé. Estão negando Jesus pelas coisas deste mundo. Cuidado, meus irmãos. Jesus deixou bem claro sobre a marca da besta. Quem não tiver a marca da besta não vai comprar nem vender. Meus irmãos, nós estamos caminhando para esse tempo. Nós estamos caminhando para este tempo em que ou você faz o que o sistema manda, o sistema do diabo manda, ou você perde até a sua própria vida. Nós temos que pensar nisto. Ló, ele não entregou os anjos. Ele não apostatou sua fé. Então, no versículo 9 de Gênesis 19, nos diz o seguinte: eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Então, Ló era estrangeiro naquela cidade maligna, cidade corrompida, cidade onde não tinha nenhuma moral, onde homem tinha relação com animais, homem tinha relação com crianças, homens tinham relações com seus próprios familiares, homens tinham relações uns com os outros. A podridão era terrível e o nosso mundo está ficando do mesmo jeito. Então eles avançaram para Ló, você é estrangeiro aqui, você quer ser juiz sobre nós? Não tem negociação, nós queremos aos anjos. E agora nós vamos fazer com você pior. E arremessar, quer dizer, eles foram arrombar a porta para tirar Ló, para tirar os anjos e fazer o que quiserem. Meus irmãos, devemos pensar. Ainda temos a oportunidade de pregar, ainda tem pessoas que querem ouvir. A noite não chegou totalmente ainda no mundo, mas está chegando. Está chegando a hora em que não querem mais ouvir, em que a luz, não querem mais ouvir a luz, que é a palavra de Deus. Então, somente Ló era estrangeiro em Sodoma. E por isso precisava ser destruído, aniquilado. Nós também somos estrangeiros neste mundo, dominado pelas trevas. E o que eles querem fazer conosco? O que é que o diabo quer fazer com a igreja de Jesus? O mesmo. Eles querem avançar sobre nós. Eles querem nos destruir. Estão matando muitos filhos de Deus nessas outras nações. Aqui no Brasil está chegando esse momento. Eles estão avançando com força sobre os filhos de Deus. A noite está chegando. A noite é Satanás botando aquilo que ele quer na mente das pessoas, tudo para desobedecer a Deus, como ele fez com Eva. Não! Deus, ele sabe que vocês não vão morrer coisa nenhuma, ele é mentiroso. É isso que o diabo está dizendo, que Deus é mentiroso, ele é que é o verdadeiro. Meus irmãos, preste atenção à inversão das coisas. Deus fez o homem e a mulher para ser uma família, para gerar filhos à imagem e semelhança de Deus. Mas o diabo veio e mudou isso, porque a mulher deu ouvido. Ele está fazendo do mesmo jeito agora. Preste atenção. Agora a família é diferente. A família não é aquela tradicional. Os valores não é mais o mesmo. Então Deus é mentiroso. Vocês têm que se libertar disso. Isso é religiosidade.
Meus irmãos, preste atenção, a noite está chegando. Então, o que eles queriam era destruir Ló. E o que o diabo quer é destruir a igreja de Jesus. Então, o mundo já não está mais suportando a igreja de Jesus nele. Ele quer, de qualquer maneira, nos eliminar, para que ele fique em completas trevas, para que o mundo fique em completas trevas, para que o diabo faça do jeito que ele quer. Devemos ter cuidado. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Então, em João 3:20, Jesus diz que o diabo, os filhos do maligno, eles não querem vir para a luz, para que os pecados deles não sejam revelados. A luz, eles não querem a luz, porque eles não querem que os seus pecados sejam vistos. Em Gênesis 19, do 12 ao 13, nos diz o seguinte. Gênesis 19, do 12 ao 13. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Então disseram os homens a Ló. Os homens aqui são os anjos. Tens aqui alguém mais dos teus? Genros, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Deus está vindo com juízo, com força, para destruir também esta terra. Então Ló agora teria que sair imediatamente correndo, tentando trazer os seus genros, os seus futuros genros, os namorados, os noivos das suas filhas. Então, versículo 14 nos diz o seguinte: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Então, os genros de Ló não acreditaram. Achavam que ele estava zombando, era mangando. Ló até ficando doido. Eu lá vou sair daqui. Não acreditaram. A noite chegou. Quando a noite chega, as trevas completamente. As trevas foi tomada. Eles não acreditaram. Hoje está ficando do mesmo jeito. Nós estamos avisando, Jesus está voltando. Venha para Jesus, abandone este mundo, não se apegue a estas coisas, se apegue a Cristo, se ajoelhe, ore, jejum, busque. Está no tempo de buscarmos, Jesus está voltando. Mas muitos estão dizendo, não, Jesus não vai voltar agora não. O evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. Não vamos embora agora. Aqui em Mateus 25, Mateus 25, 6, nos diz o seguinte. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. No Novo Testamento, à meia-noite, Jesus diz aqui na palavra, à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Então, esta meia-noite aqui é para a igreja. A igreja não vai passar a noite toda em trevas nesse mundo. Então, a meia-noite para a igreja já está chegando, meus irmãos. Jesus vai tirar a igreja dele. Porque depois que a igreja for tirado, como Ló foi tirado de Sodoma, então o juízo de Deus vem para este mundo com toda a força. Então, a meia-noite representa a metade da noite. Nós já estamos nessa metade da noite. Então, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo. O noivo está vindo. Te prepara, embora subir. O óleo já tem que estar na vasilha, você tem que se levantar, acordar, se preparar para subir. Você não vai ficar
a noite toda nessas trevas. Só quem vai ficar a noite toda nessas trevas vai ser os judeus, porque eles não querem se arrepender dos seus pecados. Eles vão passar a noite toda. E o juízo de Deus está chegando. Mas eles não querem, estão como o povo de Sodoma. Então Ló foi atrás dos seus genros, mas eles não quiseram. Então aqui os versículos do 17, Gênesis 19, o 17... O 17 e 19 diz o seguinte: Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló. Aliás, o 19. Eis que o teu servo achou... 17 e o 19. Então, aqui, Ló foi tirado pelos anjos. A igreja está perto de ser tirada por Jesus. A igreja está perto de ser tirada do mundo. Os anjos não podiam destruir aquela cidade, aquele lugar de corrupção, de depravação, de mudança de lei, enquanto Ló não estivesse em segurança. Ele disse: não olhe para trás. Olhar para trás significa saudade das coisas do mundo. Se você está com saudade das coisas do mundo, se você tem esse apego às coisas do mundo, você não pode ir para o céu. Você tem que se desprender. Você tem que se desagarrar dessas coisas. Até mesmo do seu corpo, meus irmãos. O nosso corpo pode perecer. Nós temos que nos desagarrar dele, que ele não vai subir. Ele é dessa terra, ele é terreno. O nosso corpo que vai subir vai ser transformado. Transformado. Nosso corpo que vai subir é um corpo santo. Então, olhar para trás significa olhar, ter saudade, querer ficar naquele lugar, ter pena daquele lugar ser destruído. Então, a mulher de Ló olhou para trás e ficou transformada em sal, em tempero, tempero que não temperou, que não deu sabor para aquela cidade. Não deu sabor. E Jesus nos manda ser sal. Sal com sabor, não sal sem sabor. Então aquela mulher ficou transformada em tempero sem sabor. Você está sendo esse sal, você está sendo este sabor para o mundo, onde você anda. As pessoas estão vendo Jesus na sua vida, elas têm alegria de estar perto de você, elas gostam de ouvir você. Meus irmãos, devemos pensar muito bem na nossa vida. Então, a meia-noite para a igreja de Jesus está chegando. O mundo está cada dia odiando a luz, odiando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, pois ela é o oposto à palavra do diabo. O mundo quer destruir o povo de Deus. Mateus 24, 9. Sereis odiados de todas as nações. Seremos mortos, seremos perseguidos. Jesus disse isso. Então Jesus nos diz que todas as nações nos odiarão por causa do nome dele. Em Apocalipse 11, 18, nos diz o seguinte. Apocalipse 11, 18, diz o seguinte. Na verdade, as nações se enfureceram. Preste atenção. Na verdade, as nações se enfureceram. Enfureceram com quem, meus irmãos? Esse texto aqui de Apocalipse 11, 18 é o mesmo de Mateus 24, 9.
As nações se enfureceram contra a igreja de Jesus, contra os cristãos. E o que é que diz aqui? Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então Deus está vindo com juízo. Ele vai levar a igreja dele. As nações estão ficando enfurecidas. A igual aqueles homens de Sodoma ficaram enfurecidos com Ló. Arremessaram, foram arrebentar a porta para tirar ele e os anjos, para usarem e abusarem. O mundo está ficando deste jeito. O mundo está ficando com ódio dos cristãos. Quanto mais fiel a Deus você é, mais o diabo tem ódio de você. Então devemos ver se estamos realmente prontos para dar a nossa vida. Estamos querendo as coisas deste mundo? Então chegou o tempo de vir o juízo de Deus. Está chegando. Se prepare, meus irmãos, que devemos estar com os nossos joelhos no chão. Então Ló e sua família foi tirada de Sodoma e Gomorra. Eles não queriam sair, foram tirados. Muitos cristãos não querem sair da terra, vão ficar. Deus não vai levar para o céu. Ló foi tirado de um lugar para outro porque era terra. Mas para o céu só vai aqueles que realmente querem ir para o céu. E tem muitos crentes que não querem ir para o céu. E vão enfrentar a noite toda. Vão enfrentar a ira de Deus. Vão enfrentar a ira do maligno. Porque Deus vai mandar juízo, destruir essa terra. E o maligno vai perseguir os filhos de Deus. Aqueles que resolverem nesse tempo servir a Deus. Então vai ser muito difícil. Então Mateus 25, versículo 6, diz que o noivo está vindo. Nós não vamos passar toda a noite. Então, a noite representa 12 horas. Então, a meia-noite é a metade. Para os judeus, porque para os judeus, como eu já disse, a noite começa às 6 horas da tarde. Então, às 6 da tarde, 6 da manhã é 12 horas. Então, à meia-noite, Jesus vem. Jesus está vindo. Você quer ficar nessa terra para enfrentar toda a noite? A noite representa pecado total, escuridão total, onde as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, onde elas querem destruir completamente aqueles que têm a palavra de Deus. Preste atenção, preste atenção. Você vai querer estar nessa terra? Noite significa a terra coberta das trevas do pecado, onde ninguém quer mais ouvir a palavra de Deus. E é por isso que a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Ló foi trabalhar de noite, foi querer trazer os seus genros para a luz quando já era muito tarde. Tem muitas pessoas querendo trazer os seus parentes na grande tribulação, não vai dar. Ou você vem para Jesus agora, ou vai ser muito complicado. Então, meia-noite é a metade destas trevas no mundo. Então, e essa metade, essas trevas, essas meia-noite aí representa as dores de parto. As dores de parto está chegando ao fim. Nós estamos já entrando para a perseguição da igreja. Preste atenção, que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajude. Nos ajude, Senhor, nesses momentos difíceis que a tua igreja está enfrentando. E aqui no Brasil está aumentando, a perseguição está vindo. O Senhor ainda está botando uma trava para que não seja tão acelerado, mas está acabando o tempo. Que os teus filhos acordem, que os teus filhos se revista do
do teu poder, do teu espírito, se encham do teu espírito, da tua presença, que estejam aprendendo a palavra, que estejam de joelho orando e jejuando, buscando a tua face. Jesus é Deus, ele esteve nessa terra como homem e ele sempre estava orando e jejuando e fazendo a sua vontade. Imagine nós que somos pecadores. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor a cada dia nos dê mais entendimento da sua palavra e mais amor a ela. Que não mudemos a nossa maneira de pensar, de agir, de ver as coisas espirituais. Perdoa os nossos pecados, vai estar com cada um dos teus filhos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus eu peço. Amém, Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe, irmãs. E pense. Não é o nosso corpo, não é a nossa vida nessa terra que é mais importante. Jesus não veio morrer na cruz para nos dar vida na terra. Jesus veio morrer na cruz para nos salvar das mãos do maligno, do controle do diabo na vida do homem. Jesus veio nos salvar para nos levar para o céu, um lugar muito melhor, um lugar santo e perfeito. Então, que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente, para seus amigos, seus irmãos, para os outros crentes. Que cada um seja alertado. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima live. Até sábado.